Muito bem, agora vamos dar continuidade para o nosso treinamento e a gente vai pensar aqui como fazer uma estruturação de gestão de segurança sólida. E a principal NR para você tratar disso é a NR4. Sim, é o SESMIT. A empresa, quando ela é constituída, ou mesmo que já esteja constituída, ela esteja ali agora querendo se organizar, né, nessa parte da segurança, porque ela tem... A segurança ela não trata só do Ministério do Trabalho, trata também da Previdência Social, né? Então são duas esferas ali que tá relacionada ali ao processo de segurança das empresas. Então, o que acontece? Você precisa montar um SESMIT, em primeiro lugar, né? Você precisa entender quem é o SESMIT. Eu já encontrei diversos gestores na empresa que tem um técnico dentro da sua empresa, mas, não, tem um técnico aí, não sabe que ele já é o SESMIT, né? Na verdade, o SESMIT é uma gestão. Ela pode ser formada por apenas um membro ou dois, né? A partir de dois eu já começo a entender que constitui uma equipe. São 4 sistemas que são muito importantes para a segurança do trabalho de qualquer empresa. 2 formados por membros e 2 outros eles são, vamos dizer assim, mais conceitual. Eles não têm exatamente membro, mas todos fazem parte. Vão ter responsáveis, atores responsáveis, mas eles não fazem parte de uma equipe, tipo, você tem aqui o SESMIT, por exemplo, que para você constituir um SESMIT você tem que ter alguns membros, eu vou falar daqui a pouco. A CIPA, daqui a pouco também, logo mais vai ser abordada. A CIPA ela pode ser formada por um membro, uma pessoa ou uma equipe. Também temos o GRO, o famoso GRO. O GRO ele não é uma equipe por si só, dizendo assim, mas ele vai ser constituído por responsáveis. Haverão responsáveis por cada ação. Da mesma forma, os planos de emergência. Esses 4 sistemas são muito importantes para qualquer empresa, para todas as empresas. Até empresas de grau de risco 1, né, com poucos funcionários, poucos trabalhadores ali, ela tem que ter entendimento desses 4 elementos. O SESMIT, ele não obrigatoriamente precisa ter um técnico. Ele não precisa ter, na verdade, um SESMIT na empresa, mas ele tem que... a empresa precisa ter a documentação de segurança. E aí? Ela precisa ter, mas não tem a obrigação de ter um profissional especializado no assunto. O que ela vai fazer? Então, ele pode ser representado por uma empresa de consultoria, que vai trazer ali todas as informações, capacitação, treinamento, documentos. Então, nessa forma desse sistema conceitual que eu quero trazer. A gente não pode se prender à ideia só de que eu tenho SESMIT porque eu tenho um técnico aqui. E às vezes as empresas não sabem nem que o próprio técnico já é o SESMIT. SESMIT é um departamento multidisciplinar constituído por um ou mais profissionais com capacitação ou especialização em conhecimentos técnicos de segurança e saúde ocupacional. O SESMIT é exatamente isso. Vou mostrar aqui uma tabela. Essa tabela aqui que eu montei, ela na verdade ela está fundamentada no anexo da NR4, no anexo 2 da NR4 para fazer o dimensionamento do SESMIT, né? Então vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu dei uma simplificada, tá? Mas o ideal é que essa informação ela vai estar na nossa apostila, no nosso material de leitura, mas a nível só de consulta. Então está aqui. Eu simplifiquei aqui. O SESMIT pode ser constituído por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e auxiliar técnico de enfermagem do trabalho. As empresas elas são, de acordo com a sua atividade, ela vai ser dividida em 4 graus. Esses graus elas chamam de um grau de risco, que é uma outra história, tá? Não vamos focar nesse grau aqui.
para depois, mais para frente, não confundir com os graus de risco lá das matrizes de risco, tá bom? Então, aqui, número de trabalhadores. Na coluna da esquerda, temos aqui os números de trabalhadores de cada empresa. E aqui, na primeira linha, logo aqui, temos aqui o grau. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui uma empresa que tem de 50 a 100 trabalhadores, ela só vai ter a obrigatoriedade de constituir um SESMIT com especializado se ela estiver ali enquadrada como grau de risco 4. Ela vai ter obrigação de ter um técnico de segurança, né? Um técnico de segurança do trabalho. Esse dimensionamento ele é normativo, tá? Em anexo 2 da NR4. Uma empresa de 101 a 250 trabalhadores, a partir do grau de risco 3, ela já tem a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança, e se ela tiver enquadrada no grau de risco 4, ela tem que ter 2 técnicos de segurança, um médico do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho, obrigatoriamente, a partir de 101 a 250, uma empresa de grau de risco 4. Então, aqui é só ir observando, tá? Não vou apresentar todos. Até empresas com mais de 5 mil trabalhadores, tem um dimensionamento. Tá? Essa tabela aqui, ela nos orienta a constituir um SESMIT, mas o ideal é que você consulte o anexo 2, a NR4, quando for necessário. E para que serve o SESMIT? O SESMIT tem como competência principal organizar os processos conforme a diretriz normativa para a constituição dos sistemas saudáveis. Olha só o que eu falei aqui. O SESMIT tem a principal atribuição de organizar os processos de uma forma normativa. Tá? Então, algumas empresas, infelizmente, acham que um técnico de segurança do trabalho está ali para entregar EPI e para chamar a atenção do funcionário, do trabalhador que está fazendo alguma coisa de errado, está num processo indevido ali na atividade. E, na verdade, não é bem assim. Sabemos muito bem que as normas, as leis, elas não congelam, né? Às vezes ela fica um bom tempo sem atualizar, mas é bem comum haverem processos de atualizações. Então, tem que ter um profissional que vai estar sempre acompanhando todas as informações. Ele também precisa buscar informações além do básico que ele tem que ter dentro da empresa, porque em algumas circunstâncias ele vai precisar solicitar o apoio de profissionais de outras áreas, porque, como eu falei, o SESMIT ele é multidisciplinar. Então, assim, de repente, elaborar uma ficha de EPI, uma ordem de serviço, ele pode auxiliar no acompanhamento da supervisão, pode auxiliar, mas a responsabilidade por supervisionar é da equipe operacional, por exemplo. O próprio trabalhador ele tem que começar por ele. Ele tem que entender as obrigações, que as obrigações são leis, e aí, se for aprofundar aqui, entra num conceito bem profundo, e não quero focar nisso agora, mas o profissional ele tem que entender que é a responsabilidade, né, e que ele tem que fazer. E também os seus superiores, supervisor, gerente, etc., tem que acompanhar, eles têm que saber a responsabilidade tanto do trabalhador quanto dele nos processos, que tem que haver segurança. A segurança é importante que se pense, né, na vida, na integridade física do trabalhador, mas ela não é só isso, ela é legal, ela é uma responsabilidade da empresa, é uma responsabilidade jurídica, onde pode haver diversas complicações legais por conta de um processo mal aplicado. E se o gestor que está ali, o gestor operacional, não entende isso, infelizmente ele não está apto para estar naquela posição. Ele não pode simplesmente pensar no processo, no processo produtivo. Eu tenho que me preocupar com prazo, eu tenho que me preocupar
com a qualidade do material lá do produto lá no processo final, e ainda tem que chamar atenção, tem que supervisionar a parte de segurança do trabalhador. Exatamente isso. É disso que se trata você estar nessa posição. É disso que se trata ser um líder, ser um responsável ali. A empresa conta com você nisso. Então, o SESMIT, ou melhor, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele pode dar esse apoio, pode. Ele, de repente, numa situação, ele vai ter uma visão que o profissional líder operacional não se atentou, faz parte, acontece. Acontece, né, uma desatenção, uma distração de ambas as partes, do trabalhador, do gestor, e aí, de repente, numa possível vistoria, aí o profissional do SESMIT ele observar e complementar a supervisão, mas não que seja obrigação dele. Da mesma forma, a entrega do EPI não deve ser controlada pelo profissional do SESMIT. O técnico de segurança do trabalho que tem que entregar o EPI. Ele não tem que entregar o EPI. Ele tem que solicitar a compra do EPI, indicando os possíveis, por exemplo, CA, né, o certificado de aprovação, porque aí vai ficar a critério do comprador, do almoxarife, né, de quem for, fazer uma melhor cotação dentre os CAs. Aí, numa possibilidade de um equipamento com melhor custo-benefício para a empresa e que não está relacionado nos CAs indicados, de repente ele pode consultar, aí sim ele vai consultar o profissional do SESMIT para saber se se enquadra, se aquele EPI que ele achou, né, com melhor custo-benefício se enquadra na necessidade do SESMIT. E a entrega também, o controle, deve ser feito pelo responsável do almoxarife, por exemplo, o responsável do estoque, alguém dessa atividade, porque ele não faz o controle só do EPI, ele faz o controle de todos os materiais. Então ele tem o controle, ele sabe quantos ele tem que manter pela demanda. Aí o responsável da entrega, ele vai fazer o controle, vai fazer uma compra nova, manter o estoque, tem a ver com ele, com o responsável do estoque, e não com o SESMIT. O SESMIT já não tem mais nesse caso já não está mais relacionado. Ele vai analisar uma outra situação para poder ver se precisa de uma atividade nova, precisa de uma implementação de um EPI diferente, aí vai solicitar a compra, a implementação daquele EPI, pode organizar as fichas de entrega de controle de EPI, né? Que as fichas, no caso, ele vai organizar, que eu digo, estruturar, vai montar ela, né? Todos os textos que precisam ser abordados ali, aí o SESMIT vai estruturar. Depois que ele montar, ele pode ajudar ali fazendo um controle, fazer uma análise de uso, vai acompanhar se os processos estão sendo executados, enfim. Então, esse é o papel do SESMIT. Aí, só que, de repente, pô, Eduardo, mas aí vai ficar então só nisso, nesse papelzinho? Não. Não é só nisso, né? O SESMIT ele tem diversas outras ações para resolver, para se comprometer. Plano de ação, as metas são inúmeras. Então, assim, e outra coisa também, é muito ruim quando uma empresa contrata um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho que tenha uma outra capacidade e aproveita aquele profissional para fazer outras atividades que não estão relacionadas ao SESMIT. Saiba que isso é uma infração da normativa, né, e da lei, da CLT, com desvio de função, vai descaracterizar ali as atribuições e a sua segurança do trabalho vai ser prejudicada, né? Todo o seu sistema de segurança não vai ter a qualidade desejada, tá bom? Aqui eu vou elencar essa lista aqui das atribuições do SESMIT. Elaborar o plano de trabalho do SESMIT. Então, a principal
montou um SESMIT, a principal atividade que o SESMIT tem que fazer é elaborar o plano de trabalho, tá? Dentre os quatro sistemas que eu falei, no caso SESMIT e CIPA, que são membros e equipes, né? E GRO e plano de emergência, estão no SESMIT. Plano de trabalho do SESMIT. Esse é a principal função do SESMIT. Porque dentro do plano de trabalho ele vai criar metas. Por exemplo, uma das metas é auxiliar na organização do GRO. O SESMIT pode colaborar com isso, organizar o GRO. Ele não é obrigado a organizar o GRO, mas dentre todos numa empresa, ele vai ser o mais qualificado. O profissional do SESMIT vai ser o mais qualificado para estruturar o GRO. E aí eu falei, o GRO ele não é uma equipe que se monta com profissionais determinados, mas ele tem atores de diversos departamentos que vão ser melhores enquadrados para essa questão. O GRO é uma estrutura, tá? O SESMIT também pode auxiliar na organização e implementação da CIPA. A CIPA é uma equipe, né? Ou pode ser um membro. Depois eu vou falar sobre o dimensionamento da CIPA também. A CIPA ela tem vida própria dentro da empresa. Vou só ressalvar aqui, às vezes, as pessoas que fazem parte, que são constituídas na CIPA, confundem as suas atribuições. Tá? E quando eu falar sobre a CIPA, essa abordagem vai ser melhor, né? Eu vou abordar melhor isso aí, mas a CIPA ela é uma comissão voltada para acidente e agora o assédio, né? Então, qualquer abordagem que o membro da CIPA venha falar fora desse contexto não tem nada a ver com a CIPA. A CIPA não é um sindicato, a CIPA não é o Ministério do Trabalho, o vice-presidente da CIPA ou qualquer outro membro não são os reis do pedaço, mas eles têm voz ativa, com certeza, nessa questão de segurança, de prevenção de acidentes e doenças, e também agora aí na questão do assédio. E todo o foco da CIPA tem que ser desprendido para isso, nada além. Voltando aqui às atribuições do SESMIT, elaborar ou participar da elaboração do PGR, constituindo um inventário de risco e plano de ação, também o PCMSO, e outros planos e projetos. Então, assim, o PGR, quem faz o PGR? Normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho, ou técnico de segurança do trabalho. Eduardo, mas um outro profissional pode fazer o PGR? Pode. A norma diz que sim. O PGR comum, né? Não os PGRs especializados, onde as normas que determinam o profissional legalmente habilitado. Mas o PGR tem que ser bem elaborado. Então, se você não conhece, não sabe como elaborar, como é que você vai elaborar? Né? Tem que ser bem elaborado. Então, quem elabora o PGR normalmente é o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. Algumas situações, obrigatoriamente, o engenheiro de segurança do trabalho. E o PCMSO, um médico do trabalho. Eduardo, o enfermeiro do trabalho também pode? Não. Ele pode até ajudar a elaborar, mas ele não pode assinar aquele PGR, ou aquele PCMSO. Só o médico do trabalho. Planos, dependendo dos planos, pode ser o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho. Se for obrigatoriamente um profissional legalmente habilitado, vai ser um engenheiro de segurança do trabalho. E os projetos, profissional legalmente habilitado, de preferência especializado na sua área, dependendo do projeto que for solicitado. Outra atribuição do SESMIT, acompanhar a implementação do plano de ação do PGR. Aí ele vai acompanhar, como eu falei, a implementação que está lá no executar, né? No executar, no checar também, lá do PDCA, todos vão fazer parte disso. Então, o SESMIT ele pode supervisionar e acompanhar para que aquilo tudo dê certo. Outra atribuição muito importante. Também tem uma outra estrutura que eu
não comentei aqui, são 5 na verdade, né? É o SESMIT e a CIPA, que é uma estrutura organizacional com membros. Aí você tem o GRO, né? Na verdade a CIPA são membros definidos, o SESMIT e a CIPA são membros definidos, o GRO é estruturado em acordo com a empresa, o plano de emergência, que também vão ter atores, né, diversos atores atuando ali, direto ou indiretamente, e também tem o programa de treinamento, que vai ser o SESMIT quem vai determinar esse programa de treinamento, de capacitação. Tá? Então, são 5 sistemas que vão estruturar a segurança do trabalho na sua empresa. Se você conseguir implementar perfeitamente esses 5 sistemas, a sua empresa vai ser um grande exemplo de segurança do trabalho, na segurança do trabalho dentro da sociedade.